som. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós estaremos dando continuidade às nossas meditações sobre o Salmo de número 122 e estaremos alternando. Na quarta-feira estaremos estudando o Salmo, na outra quarta-feira teremos uma mensagem mais inspirativa, vamos assim dizer, mas estaremos seguindo esta agenda. Hoje, Salmo de peregrinação, Salmo de Davi. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Muito bem, eu disse na outra ocasião que todo judeu tinha uma obrigação de subir, se ele não morasse em Jerusalém, obviamente, de subir a Jerusalém, pelo menos em uma das 3 festas oficiais do ano. A Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculo. A festa dos tabernáculos, né? Então, durante o ano, eles se programavam para saírem das suas aldeias, cidades, para ir a Jerusalém e celebrar em Jerusalém as 3 festas, ou pelo menos uma dessas festas. Aqui é interessante porque é chamado aqui um Salmo de Davi, e nós bem sabemos que Davi já morava em Jerusalém. Então, se estamos falando de salmos de peregrinação, como nós falamos, são aqueles salmos que eram cantados pelo povo que saía das suas cidades na direção de Jerusalém. Como é que Davi entra nessa história, já que ele está em Jerusalém? É que quando os peregrinos chegavam ali, o convidavam também. Vamos lá, chegamos para a festa, chegamos para a casa do Senhor, vamos lá. E aí ele responde a esse convite. Por isso que ele diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é como se os peregrinos passassem pela casa de Davi e dissessem, vamos lá, vamos à casa do Senhor. E o sentimento que toma conta do coração de Davi é o de alegria. Então, o título da mensagem de hoje é, por que deve haver alegria na casa de Deus? Não é a alegria como resultado dos nossos esforços humanos. Não é alegria segundo o mundo. Alegria segundo o mundo, ela é passageira. Ela é transitória. Ela é superficial. Ela não resiste ao primeiro problema, à primeira dificuldade. A alegria que estamos falando aqui, que estamos tratando aqui, é a alegria que ocorre no coração daqueles que estão perante o Senhor. É uma alegria diferente. Aquela mesma alegria que tomou conta do coração do apóstolo Paulo quando escreveu sua carta aos Filipenses. Paulo estava preso, estava no fundo de uma masmorra, não tinha direitos humanos na sua época. Não tinha advogado de porta de cadeia. Mas ele escreve a carta que é chamada a Carta da Alegria no Novo Testamento. Por quê? Porque há algo diferente em nós. Quando nós buscamos a Deus, a face de Deus, quando nós vamos ao encontro dele, agora nós vamos voltar no século 11, 10 do antes de Cristo, ou seja, há quase 3.000 anos atrás. Vamos tentar entender essa alegria que tomava conta do coração de Davi, quando convidado para ir à casa do Senhor. Você já pense no lugar mais aprazível
da sua vida. O lugar que te enche mesmo de alegria, por estar ali. Pense nesse lugar agora. Imagine alguém chegando para você e dizendo, vamos lá? Vamos agora lá? Eu te levo. Eu carrego você. Eu levo lá. Você consegue imaginar a alegria, esse sentimento que toma conta do coração? Puxa, eu vou para lá. A gente não vê a hora, né? Muitas vezes quando há um convite assim, a gente se prepara, se agenda, se programa, a gente dispensa compromissos, tão somente para ir a esse lugar. Assim era Davi, em relação à casa de Deus. Você se lembra que Davi, quando conquistou Jerusalém, Jerusalém fazia parte do povo que era inimigo de Israel, e Davi teve que tomar à força Jerusalém como rei. E vocês vão se lembrar que outro grande sonho dele era colocar a arca da aliança em Jerusalém. Né? Vocês vão se lembrar disso. E que da primeira vez que ele tentou fazer isso, não deu certo. Ele ficou muito entristecido. Né? Levou algum outro tempo ainda para que ele pudesse retomar o projeto, e ele o fez. Está lá em segundo livro de Samuel, capítulo 6, 14 e 15, está assim. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Isso ocorreu quando Deus permitiu que a arca entrasse em Jerusalém. Então veja só, ele se alegrou de uma maneira tal, que o texto diz que ele dançava, e dançava tanto, pulava com todas as forças do seu corpo, com todas as forças do seu coração, tão somente pelo fato da arca da aliança estar entrando em Jerusalém. Que sentimento que toma conta do nosso coração? Pergunto eu, a mim e a todos nós, quando nós temos a oportunidade de subir à casa de oração, à casa do Senhor. Que sentimento toma conta do nosso coração? É fato que nem sempre estamos felizes, nem sempre as coisas estão boas. É fato que nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Nem sempre entramos bem por aquelas portas. Aliás, muitas vezes abatidos, desanimados, desmotivados, e outros nem aparecem, exatamente pelos mesmos motivos. Mas ao olhar para esse texto e ao olhar para esse procedimento de Davi, dos peregrinos, eu tenho que me perguntar, por que deve haver alegria na casa de Deus? E não somente alegria na casa de Deus, a alegria de receber o convite de ir à casa de Deus. Primeira resposta, deve haver alegria na casa de Deus, porque é a casa de Deus. Entenderam? Deve haver alegria na casa de Deus, porque é a casa de Deus, é a casa do Senhor. Não é a casa do meu vizinho, não é a casa do governador de São Paulo, não é é a casa do meu Deus. Esse era o raciocínio. Eu estou indo lá, e quantas vezes vocês já estudamos os salmos davídicos, sabe que quantas vezes Davi estava com o seu coração arrebentado. Arrebentado. No entanto, quando buscava o seu Deus, ele encontrava nele o regozijo, o refúgio, a fortaleza que sempre ele precisava. É assim que ele cantou no Salmo de número 23, que nós conhecemos muito bem, e que dá um retrato de como é a casa do Senhor, a casa de Deus. Veja só, versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão
todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Por que ele ia voltar? Por causa da bondade e fidelidade do Senhor. Porque ele ia voltar por causa desse banquete. Esse banquete preparado pelo grande anfitrião. É um lugar de alegria por causa desse grande anfitrião. Eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia, né, porque nós sabemos que Deus, o nosso Deus, é rei de todo o universo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando se trata do lugar onde ele está, não se fala de palácio, se fala de casa. Quando Jesus está proferindo seu último discurso, em João capítulo 14, ele não diz: no palácio de Deus há muitas dependências. Ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Que imagem isso nos comunica? Que é um lugar seguro. É um lugar seguro. Um lugar aprazível. Quem teve ou tem um bom pai, sabe o que eu quero dizer. Ir visitá-lo, ir à sua casa, motivo de grande prazer, de grande alegria, de resgate de memórias inesquecíveis. Assim também é apresentado o palácio do rei, não o palácio, mas a casa. E Davi está dizendo que ele se sente alegre de estar sendo convidado e imediatamente ele se vê já dentro. Porque ele diz: nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Como se Jerusalém fosse uma pessoa. Chegamos, estamos aqui. Como se tivesse atendido rapidamente aquele convite, com alegria no seu coração. Casa e não palácio. Alegria de estar no interior de Jerusalém. Casa de Deus, não palácio, porque a casa me confere paz, segurança, alegria. É isso que deveria tomar conta dos nossos corações quando nós nos ajuntamos solenemente na presença de Deus. É claro que a igreja não é feita de pedras, tijolos e coisas, nós bem sabemos, a igreja somos nós. Mas nós consagramos um lugar especial para esse encontro. E neste encontro, então, nós deveríamos reproduzir essa alegria no nosso coração. O salmo que foi lido, o 133, é exatamente um louvor à unidade, à união entre os irmãos. Por quê? Porque se reúnem em um determinado lugar para buscar a face de Deus. Então vejam, primeira resposta: por que deve haver alegria na casa de Deus? Porque é a casa de Deus. Porque é a casa do Senhor. Outro dia eu estava pensando, nós que estamos muito presos aos nossos afazeres, à nossa rotina, mas que depois que a gente passa por um certo período da nossa vida, a gente vai percebendo que o nosso futuro já tem uma cara diferente. A minha agenda já é diferente. Já devo me preparar para um grande encontro. Não é? Alguém que eu sempre almejei conhecer face a face, isso está muito próximo de acontecer. Que tipo de sentimento tem que tomar conta do meu coração? Medo? Não. De maneira nenhuma. Alegria. Há um hino que diz: eu verei meu Redentor. Deve haver, portanto, alegria no nosso coração. Porque o que nos aguarda lá, não sei quanto tempo, porque ele pode voltar a qualquer momento também. Algo que nós não conseguimos imaginar. Mas eu comecei a me preparar. Meu Deus, esse encontro vai acontecer.
Independentemente se ele voltar com seus anjos no Armagedon, agora, amanhã, não importa. Esse encontro vai acontecer. Como é que estarei? Davi ia ao encontro e disse: alegrei-me quando me disseram, vamos diante do Senhor. E imediatamente estava lá. O apóstolo Paulo, quando estava ali preso, ele já sabia, né? Como eu falei, não tem direitos humanos, não tem nada, etc. Sabia, né? Que ia ser executado, enfim. Mas ele dizia, olha, eu não sei o que é melhor, né? Já estar com o Senhor ou estar aqui ainda trabalhando pelo Senhor. Eu falei, não sei o que é melhor. Enfim, voltando. Primeira resposta, então, porque é a casa do Senhor. É aqui que eu encontro, eu tenho que encontrar aqui, né, esta alegria, alegria da salvação, a tomar conta do meu coração. Quando Davi perdeu essa comunhão, quando ele tomou aquela decisão totalmente insana, né, de trair, de cometer o adultério no seu casamento, e depois mandou matar o marido da sua amante, uma coisa terrível, ele sabia que ele estava distante da casa do Senhor. É por isso que ele fala, no seu Salmo 51, restaura-me a alegria da sua salvação. Porque é somente perante Ele que nós temos essa alegria. Segunda resposta, por que deve haver alegria na casa de Deus? Porque o Senhor reina nessa casa. É a casa dele e ele reina. É ele quem tem a última palavra. Você sabe muito bem, nas configurações familiares de hoje, né, na falta de postura, de posição de certos homens que deveriam assumir a liderança espiritual do seu lar, que a última palavra não é dele. Todo mundo manda, menos ele. Né? A gente brinca, né, entre os homens, né? Lá em casa todos nós temos a última palavra. Sim, senhora, né? Pois não, né? Já estou indo. Principalmente quando chamo de Vanderlúcio, né? Nessa casa, há alguém que governa. Nessa casa, há alguém que reina. E de que maneira ele reina? Né? Nós verificamos que ele reina com firmeza. Veja só, como diz aqui o versículo 3. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Aqui é uma imagem. Nada abala. É uma estrutura inabalável. Essa casa de Deus. Uma estrutura inabalável. Nada pode destruir a casa de Deus. Nada pode destruir aquilo que Deus construiu. Estava vendo, antes de vir para cá, o que está ocorrendo no Paquistão. Aliás, temos que orar ali pelas famílias do Paquistão. 1/3 do país está debaixo de água. Prédios foram levados pelas águas, por causa das enchentes. Literalmente levados pelas águas. Essas são as construções do nosso mundo. Nenhuma tempestade, nenhuma inundação, nenhuma crise pode abalar as estruturas da casa de Deus. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. O seu reino, o seu governo nessa casa é um governo firme. Há colunas. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor. Ou seja, toda a terra vai se concentrar na casa de Deus. As tribos do Senhor também dizem respeito a todos aqueles que seriam e serão atingidos pela palavra de Deus. Se não, vejamos. Você pode me acompanhar em Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso olhei,
E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Preste atenção, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Onde isso está acontecendo? Perante o Senhor, na sua casa, na visão de João. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Fala-se de trono, por isso que eu estou falando aqui, não se fala de palácio, de castelo, é trono. Trono é para reis. No entanto, quando o Senhor revela o que nos aguarda, Ele chama de casa. A casa de meu Pai, a casa de Deus. E nessa casa só há um Senhor, Ele mesmo. Então, Davi vai admirar. Então, Davi está dentro agora de Jerusalém, agora está admirando tudo, né? Está construída firmemente, né? Ele olha para os seus muros no versículo 7. Os muros numa cidade da antiguidade não era apenas para proteger a cidade dos invasores. Era para dar identidade à cidade. Nome para a cidade. Uma cidade só era cidade se tivesse muros. Então, era a cidade de Deus. E ali, alegria no Senhor. E ali se percebia um governo firme e justo, porque as tribos sobem para dar graças ao Senhor. E que congrega nessa cidade os obedientes, os fiéis, porque diz, conforme o mandamento dado a Israel. E lá está a justiça, porque ele diz, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Quem é o descendente de Davi a quem adoramos? Jesus. Seu tribunal está ali. Os tribunais da justiça de Deus, os tribunais da casa real de Davi, os tribunais do nosso Redentor Jesus. O Senhor reina, portanto, na casa de Deus, na sua casa, e por isso deveria promover alegria no nosso coração, porque ali há um governo firme, ali é um governo justo, ali é um governo onde absoluta certeza não haverá nenhum tipo de injustiça. Apenas se reunirão lá aqueles que haverão de adorá-lo. Bem, terceira resposta. Então, por que deve haver alegria na casa de Deus? Porque é a casa de Deus, porque é a casa do Senhor. Segundo, porque o Senhor reina nessa casa. Por isso nós deveríamos ter alegria. Ele não é um tirano, ele não é um ditador. Ele é Deus que nos ama, embora pudesse fazer conosco o que ele quisesse. Mas ele nos ama. Terceira resposta, então, porque deve ser o lugar da paz do Senhor. Num lugar assim, onde há alegria, onde há justiça, onde há firmeza, onde há segurança, há proteção, porque estamos dentro de uma cidade murada, certamente haveremos de experimentar a paz. E através dessa paz, haveremos de experimentar alegria também no nosso coração. Veja, na minha nova versão internacional, versículos 7, 8 e 9, né? Nós verificamos aqui, 6 a 9, que a palavra paz é repetida 3 vezes. 3 vezes. Para nós que vivemos neste mundo de então, cheio de conflitos e dificuldades, é-nos difícil pensar o que é paz. Aliás, muitos de nós estamos buscando paz. O que é paz? Paz é a ausência de guerra? A ausência de problemas? O que é paz? É poder ficar sozinho, sem que ninguém o incomode? O que é paz? Jesus nos disse que ele haveria de dar uma paz que o mundo não pode dar.
uma paz inexplicável. Uma paz que a palavra de Deus vai classificar como a paz que excede a todo entendimento. Você não tem como explicar. Você está no meio de uma guerra nuclear, mas nada está te afetando. E você não consegue explicar o porquê. Não estou entendendo. Essa é a paz do Espírito. Essa paz de Cristo. Essa paz que excede a todo entendimento. E, portanto, essa grande bênção, essa grande graça, há de ser abundante na casa do Senhor. Porque é a casa do Senhor. É porque Ele também governa essa casa. A oração dele, da perspectiva de alguém que está adorando, um fiel, né? Da perspectiva dele, Davi. Ele se volta para os seus pares e diz: orem pela paz em Jerusalém, para que ela seja mantida. Né? Deslocando para os nossos tempos, nós temos que orar pela paz em nossa igreja, em nossa casa, no nosso lar. Já que nós somos a igreja de Cristo. Orem pela paz de Jerusalém. E ele continua orando. Vivam em segurança aqueles que te amam. Veja outra virtude que está ligada a essa paz. Segurança. E aqui, um privilégio daqueles que amam o Senhor. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Segurança de novo. Ele se vira para os seus irmãos, em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. É interessante que Jesus, ressurreto, ele se apresenta com essa saudação aos seus discípulos. Paz seja com vocês. Será que não é uma senha? Não há aí uma senha? Prezados irmãos, na casa do Senhor deve haver alegria, porque há paz. Essa era a conclusão de Davi. Alegria porque há paz. E ele pede para que essa paz seja mantida. E essa paz é mantida quando eu olho para os altos céus e oro para que ela seja mantida, e eu olho para a direção dos meus irmãos e digo, paz seja com você. Eu oro a Deus, haja paz. Eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, haja paz em você. E o que ele faz para que isso seja mantido? Ele diz, em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Então, o homem Davi, lá no Antigo Testamento, ele não buscava o mal da casa de Deus. Mas alguém vai dizer, mas é claro? Claro que não. Nem tudo é tão claro e tão óbvio. Há gente dentro do meio do povo que, infelizmente, no tempo de Davi, queria o mal da casa de Deus. Não promovia a paz. Nem tampouco qualquer ambiente que poderia levar à alegria, ou à justiça, ou à firmeza nas decisões dentro da casa de Deus. É por isso que ele diz isso. Davi diz, em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Não o meu bem, não o seu bem, mas o bem da casa de Deus. Olhando para os nossos tempos, quando essas multidões acorrem a essas grandes igrejas, que bem estão procurando? O bem de quem estão procurando? Alguém dirá, mas pastor, o senhor está julgando? Estou constatando um fato. A quem procuramos, o bem de quem procuramos, nesses tempos tão difíceis da história da igreja?
quando nós nos achegamos à casa de Deus? O que procuramos? Que sentimento está orientando o meu coração quando eu entro pelas portas da casa de Deus? Creio que ali na casa de Deus, Deus reina, está presente. Claro que Ele está presente na rua, ali na minha casa, está comigo, está em mim. Mas quando há o juntamento solene, eu estou realmente crendo que Ele está reinando neste lugar? Se eu crer firmemente no seu governo, na sua casa, na sua presença real aqui, eu vou sair diferente de como eu entrei por aquela porta. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ah, não, de novo não. Hoje estou muito cansado. Não, hoje não dá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Domingo que vem estou lá. Domingo que vem você pode contar comigo. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Este mês está complicado, mas eu vou fazer um voto. A partir da ceia, o que deve nos trazer à casa do Senhor? E por que deve ter alegria na casa do Senhor? Se os meus argumentos não te convenceram, eu quero que você guarde apenas um. Deve haver alegria na casa de Deus, porque é a casa de Deus. Cantemos.